Olá, gente! Estamos hoje com mais um episódio do nosso projeto de extensão EduCast, Aprendizados que Transformam. Hoje, no nosso 10º episódio, nós vamos conversar sobre práticas educativas e diversidade. Antes de iniciar o nosso bate-papo, nós, como sempre, né, vamos lembrar a todos e todas que é importante que vocês acessem o nosso canal, acessem as nossas redes sociais, façam as suas inscrições tanto no Instagram, que vai aparecer o endereço aqui para vocês, o arroba, quanto no canal do YouTube. Lá no canal vocês vão encontrar todos os episódios na íntegra e vão ter acesso para assistir, comentar, divulgar, compartilhar. Então, é muito importante essa interação para que o projeto ele seja socializado, ok? Então, hoje, nós estamos com um convidado que é o professor Marcos Santos Leite. O professor Marcos, ele é mestrando em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, é professor universitário, especialista em Educação Tecnológica e Digital, IA e Marketing, e é CEO da HDM 82 Digital. Então, é com muito prazer, com muita alegria que nós recebemos o professor aqui hoje para ter essa conversa, para termos esse bate-papo, essa interação sobre uma temática tão cara, tão importante a todos e todas nós, né? Para todos nós do campo da educação, certo? Então, professor, seja bem-vindo. Passo a palavra para você dar as boas-vindas e fazer a abertura do modo como quiser, como se sentir mais à vontade. Antes de mais nada, bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, construindo saberes, falando sobre educação, sobre diversidade. Eu acredito que é muito importante o tema proposto e também, diante desse tema, podemos trazer aqui ideia de um bate-papo bem bacana, e construir esse saber de uma maneira muito tranquila a partir desse tema que tem uma relevância muito significativa. Ok, então vamos lá. O nosso bate-papo ele está organizado em blocos, né? No primeiro bloco nós vamos tratar mais de algumas questões conceituais, o segundo bloco de questões voltadas para a prática. O terceiro bloco nós vamos querer algumas dicas, né? Do ponto de vista das práticas pedagógicas. E, por último, a gente vai fazer aqui as nossas considerações finais, ok? Então, já iniciando esse nosso primeiro bloco, a gente sabe que é importante, né, esse tema, porque hoje em dia não dá mais para a gente negar as diferenças entre as pessoas, né? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista físico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista étnico, enfim. São questões que não dá mais para os professores, para as professoras, se afastarem e fecharem os olhos nos espaços de aprendizagem, sobretudo nos espaços institucionais. E aí, a gente acaba chegando, professor Marcos, num ponto que é disparador para essa nossa conversa. Então, acho que é o grande start, né, na verdade, aqui do nosso bate-papo, que é exatamente a gente fazer uma reflexão sobre o que é que nós, professores, professoras, compreendemos acerca da diversidade, né? Então, assim, o que é diversidade nesse campo, né, educacional, nesse campo de ensino, de aprendizagens? Como é que a gente compreende esse termo? Eu acho que esse seria, digamos assim, o pontapé inicial dessa nossa conversa. Bem, eu entendo da seguinte forma, que como educador devemos respeitar o que cada um carrega. Cada um chega com uma história, cada um chega com um corpo, cada um chega com um saber, que é único, de cada uma dessas pessoas. Então, quando
quando o educador ele entende esse cenário, né, de respeitar o que cada um carrega, a gente consegue, de certa forma, entendendo o meio o qual ele está, entender melhor essa diversidade e respeitar o que cada um carrega. Eu penso que quando isso acontece, nós, como educadores, conseguimos ter uma percepção que deixa de ser algo generalizado para ser algo mais personalizado. É claro que, de modo a analisar uma sala com tantos alunos, talvez a gente não chegue a 100%. Mas, se conseguimos entender a diversidade a partir desse ponto, respeitando o que cada um carrega e traz, como eu disse, cada um traz uma história, cada um traz um corpo e cada um traz um saber. Entender que, como educador, eu construir educação, eu consigo partilhar saber, respeitando o que cada um traz consigo a partir dessas três premissas. Ok. E aí tem uma grande questão, né, dentro desse campo, dessa relação, na verdade, entre diversidade e educação, que é exatamente a escola, né? Então, assim, pensar a escola nessa relação é algo muito desafiador, porque ao mesmo tempo que a diversidade ela está na escola, está na sala de aula, está nas relações entre professores, entre estudantes, entre corpo gestor, está em nossas vivências de um modo geral, é importante que a gente lance um olhar mais cuidadoso, mais criterioso, né, com maior zelo para esse espaço em particular, né? E a gente vê sempre, quer dizer, é muito comum a gente observar em discursos, em textos, né, em escrita, o termo escola para todos. E aí é uma questão que eu entendo que merece uma reflexão, que é a seguinte: será que a escola para todos é a mesma coisa do que escola igual para todos, né? Então, quando a gente insere a palavra igual, eu entendo que talvez a gente tenha um significado diferente. E aí o nosso ponto é exatamente esse, né? Qual é a diferença entre escola para todos e escola igual para todos? Baseado nessa perspectiva, é preciso entender que escola para todos não é igual, né? Escola para todos. Há uma diferença. E quando eu falo nesse sentido, eu trago a análise, o entendimento de que tipo de oportunidade, né? Que tipo de oportunidade, na perspectiva do aluno, ele está tendo. Escola para todos, igual escola para todos. Existe uma diferença. Qual é a oportunidade que o aluno está tendo dentro desse cenário? Será que ele consegue, dentro dessa perspectiva, baseado nesse entendimento da diversidade, né, ser alcançado dentro desse cenário? Então é preciso, no meu ponto de vista, entender isso. Basicamente, a gente percebe que essa segunda pergunta ela está extremamente ligada à primeira. Saul é um aluno que tem autismo, tá? Só que Saul, ele, assim como os outros colegas, ele precisa ter acesso. Em diversas aulas, eu interpelo o Saul, eu chamo ele para discutir junto com os outros colegas e tal. E mesmo ele sendo um não totalmente verbal, ele está ali, ele entende tudo o que eu falo e assimila com muita facilidade. E quando eu trago nessa ideia da perspectiva de escola para todos, e que não é igual para todos, é justamente esse entendimento que Saul tem a limitação, mas ele precisa fazer parte do meio. Ele precisa, assim
como os outros colegas, que não tem nenhum problema nessa questão, nenhuma limitação, ele precisa também construir conhecimento. Afinal, ele faz parte do meio. Quando eu trago esse entendimento baseado na prática, eu tiro essa ideia, né, de escola para todos para ser igual para todos, independente da limitação. Então, a ideia dessa questão de que a diversidade, né, ela existe no meio educacional, voltando àquelas 3 premissas que eu trouxe, cada um traz uma história, cada um traz um corpo e cada um traz um saber, né? E cada um traz isso de maneira única, como eu já falei. E se eu consigo entender que, independente da limitação do aluno, eu enxergo, eu tenho essa sensibilidade para enxergar essa limitação, mas que não o faz estar fora desse cenário que ele precisa entender, precisa construir o seu conhecimento, eu trago essa perspectiva de que a escola é para todos, mas ela também precisa ser igual para todos. E esse exemplo, na minha opinião, é o que pode caracterizar justamente esse cenário. É um pouco do que a gente acredita do ponto de vista de que os desiguais precisam ser tratados na medida da sua desigualdade, né? Dentro desses espaços escolares. E aí é onde a gente chega, por exemplo, numa questão que é muito, digamos assim, muito séria, né? Nesse contexto escolar. E nós sabemos que o trabalho do professor não é um trabalho fácil, é um trabalho que tem assim um alto grau de complexidade, sobretudo os professores que lidam com pessoas com deficiência, né? Se a gente for colocar isso, entende isso como um âmbito, né, do campo da diversidade. E aí, esse trabalho, ele vai, evidentemente, eu não digo resvalar, mas assim, ele vai lidar realmente, né, com esse conjunto de desigualdades, né, que precisam também ser tratadas de modo desigual na medida aí das suas diferenças. Então, a próxima questão que a gente traz é exatamente nesse sentido, né? Até que ponto essa igualdade, ela pode virar injustiça entre aqueles estudantes que estão em lugares diferentes, né? Então, onde é que esse discurso, vamos dizer assim, de igualdade, de simetria, né? Onde é que essas práticas, elas viram práticas injustas, né? Dentro desse contexto de igualdade com os estudantes que têm referências diferentes, condições diferentes, né? Então, vamos lá. Eu sempre penso que, em sala de aula, o olhar do professor, do educador, ele precisa ser um olhar de cuidado. Nós entendemos, né, que como educadores temos vários cenários, alunos com muitas perspectivas de comportamentos. Eu que trabalho também do 6º ano até a pós-graduação, então eu perpasso aí por todos esses cenários, né, e eu consigo ter, né, uma perspectiva de como funciona, né, as coisas nessa ideia de construção de entendimento por parte do educador, né, baseado nesses perfis de aluno. E eu penso que pode se tornar uma injustiça quando o olhar do educador ele não é plural, digamos assim. Se o educador é como você trouxe, Roberta, é algo difícil para a gente, né? São muitas questões, enquanto professores, professoras,
que temos que lidar. Então, se o professor ele não tem esse olhar, né, plural, na minha opinião, para poder analisar cada situação e entender que o aluno, baseado no que ele traz, pode precisar de uma atenção diferenciada, na minha opinião, se torna injusto. Né? Porque, como a gente tem essa ideia de ajudar na construção educacional, né? Quando a gente está na academia, a gente entende que essa construção de saberes, elas têm caminhos que eles, muitas vezes, precisam de uma atenção e um entendimento diferenciado de algo que você já tem enraizado. Ou seja, deixar algumas perspectivas que você carrega durante alguns anos para, de certa forma, abrir a mente para enxergar outras perspectivas para se reconstruir ou melhorar como educador. Encerrando esse nosso primeiro bloco e permitindo aí, né, uma deixa para o bloco das práticas, a gente vai falar um pouco agora da relação do professor com o livro didático e como é que essas relações, né, na verdade vamos colocar no plural relações do professor com o livro didático, como é que essas relações elas acabam de algum modo impactando na pluralidade de repertório pedagógico, né? Então, nós sabemos que hoje estamos no contexto onde o professor, ele tem o livro didático, ele tem o livro didático, ele tem como recurso, né, as informações que chegam em grande número, em uma velocidade muito grande para todos, os professores, estudantes, né, até crianças, a gente sabe disso. Estamos também no contexto das inteligências artificiais, né, das redes sociais, de um modo geral, enfim. Então, a gente lida com uma série de recursos que estão dentro da sala de aula, porque os estudantes levam irremediavelmente, e aqueles recursos que os professores possuem em seus repertórios, né? No entanto, é claro que várias situações justificam, por exemplo, a exclusividade do livro didático, né, enquanto recurso ali para o professor. Muitas vezes o professor se encerra a sua atividade docente, as suas metodologias de ensino, nessa relação com o livro didático, deixando até, muitas vezes, temas importantes, discussões importantes, reflexões importantes, fora do espaço da sala de aula, porque não consta no livro didático, né? Assim, de tão engessada que é essa relação. E aí é que vem a questão, né? Quando o professor, a professora, tem essa relação de dependência com o livro didático, que histórias, quais corpos que ficam de fora, né, desse processo de ensino e aprendizagem por conta dessa relação? Eu trago 2 pontos para essa questão. Quando a gente fala de livro didático, a gente tem a perspectiva do professor e tem a perspectiva do aluno também. Né? E nós sabemos que, no momento atual, alguns alunos, ele tem essa dificuldade da leitura, de fazer esse exercício da leitura. Eu, particularmente falando, eu tenho o hábito de ler e emprestar livros a alunos. E quando eu empresto esse livro ao aluno, eu digo, eu já li esse livro é bacana. E eu não nem pergunto às vezes, lê esse livro aqui, porque eu gosto dessa relação mais próxima do aluno, então eu já conheço o perfil do aluno. Então eu vou até ele e digo, eu já li esse livro, você
deveria ler esse livro, eu entrego o livro a ele. Isso aqui é uma perspectiva de exemplo e também de incentivo. A partir do momento que eu empresto a ele, eu também estou chamando a atenção dos colegas para essa ideia de que o livro didático ele é necessário, a leitura, e dessa forma eu incentivo e falo dessa importância, né? E também mostro a partir disso que essa ideia do livro didático, né, quando eu trago outros exemplos, quando eu trago outros livros complementares, eu saio dessa seara que está direcionada só ao livro didático. É uma estratégia. Um outro ponto, eu trago muito, muito em minhas aulas, exemplos do cotidiano e do dia a dia. Nas minhas metodologias, as práticas em sala de aula, elas precisam ter uma relação com o que está sendo trabalhado e o dia a dia. Dessa forma, baseado em exemplos, né, eu consigo projetar o aluno dentro daquele cenário metodológico e daquele assunto que está sendo abordado em sala de aula, essa possibilidade de ele se enxergar e, a partir disso, gerar uma atenção especial àquilo que está sendo trabalhado. Porque, no meu ponto de vista, quando você cerca o entendimento da construção, do desenvolvimento desse conteúdo só a partir do livro didático, você perde a oportunidade de gerar uma possibilidade maior, né, e mais ampla dessa construção do conhecimento. Ok, Marcos. Agora a gente vai dar continuidade no segundo bloco, que vai ser um segundo bloco mais voltado para as práticas. A professora Didima vai fazer essa mediação, tá bem? Ok, obrigado, até aqui. Ok. Esse primeiro bloco foi um bloco muito interessante, porque foi uma discussão, né, sobre os conceitos. E dentro dessa discussão sobre conceitos, você, mediante as questões que a professora Roberta levantou, você trouxe, sim, um arcabouço de significados, eu não digo significantes, que podem ser significantes também para você, né, de acordo com a sua prática, que compõe uma prática, ou a prática de um professor, como saberes, como metodologias, como formas de se relacionar com os seus alunos, ou seja, a relação professor e aluno, a forma de você olhar, de atender, a questão da sensibilidade, tudo isso que você traz vai construir, ou vem construindo, você como professor do 6º ano até a especialização, pós-graduação, vem construindo o seu arcabouço teórico, metodológico, para que você tenha uma prática em sala de aula. Tendo isso como um aporte, né, digamos assim, eu quero saber, Marcos, ou melhor, nós vamos conversar sobre as práticas, né? E que práticas? As suas práticas, ou seja, a sua metodologia de ensino. Como é que você atua na sala de aula? Como você aplica suas metodologias para contemplar as diferentes necessidades, uma vez que estamos falando de diversidade, sobre diversidade. As diferentes necessidades, as culturas e as formas de aprendizagem. Porque nós sabemos que a cultura, a forma de aprender, as necessidades de cada estudante têm uma influência na prática do professor. Então, como é você, Marcos, professor, na sala de aula, faz essa adaptação das metodologias de ensino? Vamos lá. É sempre importante, no meu ponto de vista, se tratando até como um professor da área de tecnologia, que fazer com que os alunos entendam que, além da parte técnica, ele precisa ter consigo as soft skills, né?
E a ideia de trazer a parte comportamental, né, para eles como algo que merece um significado melhor de entendimento e também de aperfeiçoamento, né, fazem com que eu faça, de certa forma, eles enxergar essas minhas práticas, né? Eu brinco com os alunos, né? E digo assim para eles, não é só codar, não é só escrever código. Vocês como alunos, tecnicamente falando, vocês precisam ser alunos capazes de desenvolver as suas funções, mas a parte comportamental, ela também é essencial. Dentro das minhas práticas, eu percebo que quando eu trago essa ideia do diálogo, né, da intervenção, conceito, coisa do tipo, né, o diálogo, eu intervenho e o diálogo fazendo com que o entendimento chegue a cada um deles nesse sentido, faz com que as minhas práticas, né, baseado em teoria, mas também em atividades práticas, individual, em dupla, em grupo, né, e relacionadas ao cotidiano, né, assim como o desenvolvimento, né, a prática, a aplicação, a mão na massa. Então, essa ideia desse conjunto correlacionado, só que, no meu ponto de vista, ele precisa ser bem orquestrado, porque se o professor ele não tem esse cuidado, algum aluno pode ficar no caminho. Então, a ideia, a gente vê muitos professores vê isso como um sonho, mas é a ideia que eu carrego comigo. Eu não quero perder nenhum. Até onde eu puder levar, né, comigo, até o final, digamos assim, como exemplo de uma disciplina, atuando com metodologias ativas, atuando com exemplos práticos, com os projetos sociais, onde eu trago essa ideia do desenvolvimento da parte técnica voltado a algum problema social que precisa ser resolvido utilizando a tecnologia, trazendo para o aluno a perspectiva de que ele é importante naquilo que ele faz para a sociedade, quando ele resolve um problema a partir de uma dor, quando ele dá uma solução a algo que é de relevância, né, para a sociedade. Muito bem, Marcos. Você traz assim um panorama, né, digamos, de uma prática que toma por base os saberes, aquilo que os estudantes trazem, uma metodologia de ensino que tem por base o dia a dia, o cotidiano da sala de aula, né? O que você encontra, o que você vê. Você, enquanto professor de tecnologias, você diz aí que não quer que o seu aluno veja a tecnologia apenas como técnica, não é isso? Esse também é um pensamento do professor Dr. Arnaud Soares, que ele é doutor nessa área. Ele diz o seguinte, que a tecnologia não é técnica, não é a máquina pela máquina, né? Então, você, quando vai para a sala de aula, você procura ver esses corpos que a professora Roberta bem colocou aí, você procura ver as questões culturais, você procura ver o que é que cada um traz, os saberes que são diferentes de conhecimento, mas o saber, cada um tem um saber, e os saberes são diferentes. Então, você pauta a sua prática, você pauta a sua metodologia de ensino no cotidiano, digamos, né, dos estudantes. E, sendo assim, a gente não pode deixar de falar sobre os conteúdos que são trabalhados em sala de aula, né? Então, eu penso, como será que Marcos, de que maneira ele trabalha os conteúdos em sala de aula que tem relação com a diversidade? Vamos lá, né? Vamos fazer esse recorte. Os conteúdos que você trabalha na sala de aula e que tem relação com a diversidade. As metodologias que você trabalha, como é que você trabalha isso com os seus estudantes? Primeiro, vamos imaginar aqui o início de uma turma,
uma turma que eu nunca vi os alunos. Primeiro, eu faço eles entenderem, né, a ideia de propósito que levou eles àquele momento, a estar ali onde eles estão. Baseado nisso, dialogando com eles, que no cenário que eles passam a fazer parte, é preciso o entendimento de que, como é muito comum da área de tecnologia, alguns alunos gostam de trabalhar de maneira individual. Muitos chegam com a ideia de que eles vão fazer tudo sozinhos. E isso é algo, infelizmente, natural. Então, como eu já conheço esse cenário dos anos que carrego em sala de aula nessa área, para esse perfil de aluno, eu já vou mostrando que essa perspectiva ela é prejudicial ao crescimento e ao entendimento, além da aprendizagem desse aluno. Porque é uma das coisas que eu deixo muito claro para ele, que pode ser algo clichê, mas que na verdade não é, e que tem muito sentido, é que ninguém constrói nada sozinho. Então, você está dizendo que os recursos que você tem utilizado na sua sala de aula, através da tecnologia, eles vão para além da sala de aula, né? Eles vão para o meio social, eles vão para a sociedade. O que eu pude compreender, aliás, não sou eu, acredito que as pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo também, compreendem, é que você, o professor Marcos, utiliza uma metodologia com base numa escuta, né? Uma escuta, para escutar esses estudantes, associando essa escuta aos recursos tecnológicos e ao respeito às limitações de cada um. Quando você diz assim, o que é que você pode fazer? Até onde você pode chegar? Mas, no próximo bloco, uma vez que nós já falamos das práticas, dos conceitos, eu e a professora Roberta iremos conversar com você mais sobre dicas, né? Essas dicas serão voltadas para os professores de educação básica. Quais as dicas que você dá? Dicas no sentido de sugestões de leituras sobre o tema educação e diversidade, que você considera importante para esses sujeitos, professores da educação básica? Eu, de cara, sugeria a pedagogia da autonomia de Paulo Freire, né? Eu acho que é uma boa indicação nesse sentido, de leitura, no caso. Às vezes é engraçado, né, essa ideia de trazer, de me constituir como professor da área de tecnologia, mas, como eu falei lá no início, essa minha constituição como professor, ela foi pautada também no entendimento de analisar comportamento. E me fez muito bem para eu não ficar muito técnico nesse sentido. E assim, eu sempre digo o seguinte, a partir do momento que o professor ele entende que cada turma, cada sala é um cenário diferente, ele consegue perceber de maneira personalizada como ele pode agir com suas práticas em sala de aula. Essa questão da diversidade, se o professor ele não for cuidadoso, como você diz, eu acredito que todos são cuidadosos, os professores, né? Ele corre o risco de não conseguir alcançar esses objetivos que você bem trouxe aí, quando você cita a pedagogia da autonomia. Paulo Freire, naquele livro, Pedagogia da Autonomia, ele já diz, digamos assim, ele já oferece, eu vou usar um termo bem comum, dicas de como o professor deve ensinar, né? Como o professor deve trabalhar no ambiente escolar, que é a nossa questão agora. E eu pergunto para você o seguinte,
com base, né, nessas leituras todas que você traz de Ausubel, de Freire, claro que você construiu um arcabouço, repetindo a palavra, teórico, para que você desempenhe bem as suas atividades em sala de aula, a fim de lidar com o preconceito e com a discriminação. Como você faz isso na sala de aula? Como você lida com essas situações de preconceito ou discriminação no ambiente escolar, uma vez que Freire, lá na Pedagogia da Autonomia, diz assim: ensinar exige uma postura, ensinar exige compreensão, ensinar exige alegria, ensinar exige escuta, em outras palavras, né? Estou apenas parafraseando. Eu vou trazer baseado no exemplo que eu vivi. Em uma das faculdades, teve um momento que o coordenador me chamou: Marcos, tem um aluno, ele se chama assim, mas ele gosta de ser chamado dessa maneira, ele está em transição de documento e tal. E ele não gosta de ser chamado de outro nome, apesar de ele não ter o nome ainda, eu disse: não tem problema. Mas eu tenho uma questão que às vezes eu sou muito esquecido, eu não gravo o nome e tal. Então, nesse semestre, eu fiz esse exercício, porque eu preciso respeitar essa diversidade. Cada um se constitui da maneira que gosta, que quer, que se sente bem, e a gente precisa entender isso e respeitar essa diversidade. A convivência, no meu ponto de vista, ela se estabelece de uma maneira melhor quando o respeito ele é aplicado na prática. Então, Marcos, finalizando o nosso bloco, nós queríamos saber, como professor que você é, mas o que você entende que dificulta mais a construção de uma escola sensível à diversidade, né? Quais são os principais obstáculos para essa escola sensível, diversa? E, em seguida, que você fizesse as suas considerações finais. Ok. Eu penso que a conscientização, ela nunca é demais. Tá? O processo de conscientização, na minha opinião, ele pode e deve se constituir de maneira gradual, digamos assim, ou com uma certa frequência. Porque há uma certa diferença de começar a se instituir algo, investir um tempo naquilo, aplicar durante um tempo e depois não fazer mais nada. Baseado nessa conscientização, o meio da comunicação, direta ou indireta. Baseado nesse cenário, eu acredito que precisamos ter sempre uma perspectiva de entendimento e atenção, né, a tudo que acontece, né, no meio educacional. Porque essa percepção e essa atenção, baseado no que carregamos, né, e no que os alunos trazem, nós vamos entender, né, melhor, pelo menos eu penso assim, a melhor forma de agir nesse sentido. E, de certa forma, trazendo aqui na minha fala final, a educação, ela me constituiu o que sou hoje, né? Eu cresci dentro de uma família onde a educação não era algo de tanta relevância, mas que eu consegui, na época, minha mãe, quando era viva, entender que era um caminho que eu acreditava que mudaria a perspectiva de vida, e assim eu segui, né? E continuo acreditando, e digo sempre, a educação, ela sempre será algo que vai mudar a vida de qualquer pessoa, desde que a pessoa ela não entenda que a educação ela é só uma projeção financeira, mas também uma forma de se reconstruir, né, como pessoa,
né? E também, no caso do professor, ele entender a importância que ele tem, né, quando ele impacta a vida dos alunos com aquilo que ele traz em sala de aula. Mas agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês duas. Para mim também, saibam que foi um momento de grande aprendizado e eu estou muito feliz com essa oportunidade aqui. Muito obrigado. Pois bem, então encerramos aqui o nosso 10º episódio. Agradecemos ao professor Marcos Leite pela sua valorosa participação em nosso projeto de extensão EduCast, pela disponibilidade, pela boa vontade, né, de estar aqui, porque é tempo de vida empregado, então nós agradecemos desde já a sua colaboração. Tá bem? A professora Dídima quer colocar alguma coisa? Apenas não, agradecer, né? Agradecer a Marcos pelas considerações feitas acerca da educação, das tecnologias, da diversidade, dar os parabéns pela brilhante fala e, ao mesmo tempo, dizer que estamos por aqui, né? Quando você divulgue o nosso podcast, socialize, peça... Eu sei que você é uma pessoa que tem muitos seguidores, tem uma rede muito grande de pessoas que seguem, no bom sentido, claro, né? Essa palavra seguidores, ela é meio, né? Não significa sectários, né? Pessoas que seguem nas redes sociais, uma vez que você é da área das tecnologias. Muito obrigada, professora Roberta, pela coordenação desse momento, né? Fiquem de olho no nosso canal, podcast, EduCast, Aprendizados que Transformam, na UFBA, né? Um canal da UFBA Faced. E o professor Marcos, volte sempre. O prazer é todo nosso. Eu que agradeço. Ok, gente, até a próxima. Até a próxima.